Oi gente, vamos conversar um pouquinho sobre biologia? Meu nome é Kátia e a gente vai falar sobre o que é biologia. Se eu pego a palavra biologia e quebro em duas, eu vou ter logia de um lado e bio do outro. O que significa logia? Estudo. E bio? Bio é uma palavra que vem do latim e significa vida. Então, se eu juntar as duas palavras, biologia vai ser estudo da vida. Mas a palavra vida é uma coisa muito complexa, porque cada um pode interpretar a vida de um jeito. Por exemplo, se a gente conversar com um casal de namorados que acabaram de se conhecer e estão começando um relacionamento amoroso, provavelmente um vai dizer que ela ou ele é a vida dele. Né? Ou se a gente conversar com uma mãe que teve um filho que ama muito seu filho, ela vai falar que a criança é a vida dela. Ou se a gente conversar com um religioso, ele pode vir a dizer que a vida dele é estar em contato com Deus. Para mim, vida de repente seja ganhar na Mega Sena, comprar um iate, sair com as amigas e contratar nada, deixa pra lá. Bom, mas a grosso modo, o que eu posso dizer? Dizer que biologia é o estudo da vida é muito complicado, é muito complexo. Mas a gente pode adaptar e falar que biologia é o estudo dos seres vivos. Beleza, biologia é o estudo dos seres vivos. Então agora a gente tem que definir o que é um ser vivo, o que vai diferenciar os seres vivos dos seres brutos, dos seres não vivos, aqueles que não compõem vida. Uma das primeiras características que a gente vai ter dos seres vivos é essa, a composição química que eles têm. Ao contrário da matéria bruta, os seres vivos são compostos principalmente por 4 elementos químicos, que eu costumo brincar que eles são feitos de nhoque. Por que nhoque? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Existem outros elementos químicos que compõem o ser vivo, mas os 4 principais são esses: nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Então, uma das primeiras características que a gente tem em seres vivos é essa, a composição química que eles têm. Uma outra característica é uma organização dessa matéria viva. Todos os seres vivos são formados por células. Seja ele unicelular ou multicelulares, que antigamente eram chamados de pluricelulares, todos eles são compostos por células. Provavelmente alguém vai se questionar, mas e os vírus? Os vírus, eles são acelulares. Hoje, na biologia, nós temos 5 reinos, e percebam que os vírus não se encontram em nenhum dos 5 reinos. Né? Reino monera, reino protista, reino fúngico, reino vegetal e o reino dos animais. Mas os vírus são tratados à parte. Por que eles são tratados à parte? Porque eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são acelulares. Então, essa organização da matéria viva em célula é uma das características que a gente tem de seres vivos. Uma outra característica de ser vivo é o metabolismo. O que significa metabolismo? Um conjunto de reações que vai acontecer dentro dessa célula, dentro desse organismo, né? A gente usa muito, por exemplo, metabolismo celular. O seu metabolismo é mais acelerado. Então, são reações químicas que podem ser de 2 tipos, que depois, num outro momento, eu vou conversar com vocês sobre isso, que é o anabolismo e o catabolismo, que são quem controlam essas reações. Né? Por exemplo, quando eu como um carboidrato, e esse carboidrato vai ser quebrado em várias moléculas menores de glicose, por exemplo, eu vou absorver essa molécula de glicose que vai compor o meu corpo, né? Vai fazer a composição, parte da composição química do meu corpo. Tá? Então, o metabolismo está relacionado com isso, com reações químicas. Tá? Reação em movimento. A reação em movimento, a gente fala que é no sentido assim. Por exemplo, se eu chegar em você e começar a acender um palito de fósforo e encostar em você, você vai ter uma reação química. Né? Você vai ter uma reação, reação química não, uma reação. Tirar o braço, às vezes quando alguma coisa está te incomodando, você vai se movimentar contra aquilo, você vai reagir àquilo. Isso é um pouco complexo quando a gente pensa em planta, né? Porque a gente sempre imagina a planta como um ser parado. Mas é muito interessante isso, porque a planta, apesar de ela não dar uma resposta imediata com um movimento complexo, como a gente, por exemplo, começou a chover, eu vou sair correndo, a planta dá uma resposta química. Ela vai produzir
um composto chamado de composto secundário, que vai ser uma reação química, que vai ser um composto químico, que vai fazer com que ela tenha uma reação. Algumas plantas que a gente chama de dormideira, por exemplo, quando você bate nela, ela fecha. Então a gente consegue observar que os seres vivos têm sim, assim, né, como as plantas que são consideradas seres vivos, logicamente, tem esse conjunto de reação e movimento. Outra característica dos seres vivos, que também é muito importante para a gente lembrar dela, é que os seres vivos crescem e eles também se reproduzem. Então, às vezes, quando a gente vê uma semente ali, parece uma pedrinha, algumas sementes têm uma morfologia muito diferente, parece uma pedrinha, e você coloca ela para germinar, ela vai crescer, né? Algumas crianças controlam as suas alturas fazendo risquinhos na parede para saber se estão crescendo ou não. Então, o crescimento, depois de adulto a gente começa a crescer para os lados mesmo. Mas esse crescimento é uma das características dos seres vivos. Outra característica, reprodução. Todos os seres vivos vão se reproduzir, ora assexuadamente ou sexuadamente, dependendo do indivíduo, é assexuado e sexuadamente, mas a gente vai ter essa reprodução, né? É interessante quando a gente pensa assim, por exemplo, sei lá, vou pegar 2 notas de R$50, colocar elas juntas, montar um clima para elas, um jantarzinho à luz de vela, tal, na esperança que elas vão se reproduzir. Infelizmente não dá, senão a gente até poderia tentar fazer uma reprodução de dinheiro, mas infelizmente não é assim. Só quem vai conseguir essa reprodução são indivíduos que estão, né, fazem parte de uma mesma espécie, mas é uma característica dos seres vivos, sim, a reprodução. Uma outra característica, que daí a gente teria Mendel, né, para falar sobre ela, seria a hereditariedade. A gente consegue transmitir para os nossos descendentes as nossas características, através principalmente dos ácidos nucleicos, como o DNA, principalmente o DNA, né? O DNA, ele tem essa capacidade de transferir, né, fazer com que os pais transfiram para os seus filhos o seu DNA, suas características genéticas, cabelo enrolado, olhos escuros, olhos claros, altura. Se a gente pensar, por exemplo, em vaca leiteira, maior ou menor produção de leite, então, ou galinhas, melhores botadeiras ou não, melhor carne ou não. Então, a hereditariedade também é uma característica que só os seres vivos possuem. Ok? Aí agora a gente chamaria Darwin para conversar com a gente, né? Uma outra coisa que a gente tem, como uma outra característica dos seres vivos que a gente tem que considerar, é a variedade genética, né? A seleção natural e a adaptação. A gente tem uma variabilidade genética. O nosso DNA, de tempos em tempos, a nossa carga genética de tempos em tempos, pode cometer erros não corrigíveis. Lógico, a grande maioria dos erros que acontecem dentro de uma espécie não são para o seu bem. Mas existem, sim, alguns erros genéticos aonde a espécie pode tirar proveito daquela situação. Suponhamos lá que eu tenha um predador que ele gosta de comer um determinado tipo de aves que tem pernas curtas. Com o tempo, ele acaba selecionando cada vez mais as aves que têm as pernas curtas. Chega um determinado momento que aqueles que tinham uma variabilidade genética para as pernas um pouco maiores vão conseguir correr mais rápido, vão fugir mais rapidamente do predador e, consequentemente, vão viver mais tempo e acabam se reproduzindo mais vezes. E isso faz com que essa espécie, às vezes, pode ter um aumento de tamanho de pernas, mas isso é uma hipótese, tá? Só para a gente exemplificar. Seleção natural, a gente passa todos os dias por uma seleção, né? A seleção natural que a gente está falando aqui tem a ver também com a seleção natural que a gente passa no mercado de trabalho, que é aquela seleção assim, dos mais aptos, dos mais adaptados, dos mais preparados vão continuar, né? É muito complicado quando a gente vê, por exemplo, alguém que acabou de terminar o ensino médio procurando trabalho. Chega num determinado local, entrega o seu currículo, aí a pessoa fala assim, tem inglês? Aí ele fala, não, meu primeiro emprego ainda não tem inglês. Ah, então faz um curso de inglês. Aí ele vai, faz um curso de inglês. Chega lá, agora tem um curso de inglês também. Ah, agora a gente precisa de alguém com formação em informática. Aí sempre vai postergando. Sempre aquele que está mais preparado vai estar ali conseguindo aquela vaga. Na natureza isso também acontece. Quem é mais adaptado a um determinado ambiente tem mais chances de sobreviver, né? Recebe o auxílio da seleção natural nesse sentido.
e adaptação, que são algumas características que a gente vai tendo no desenvolver da nossa vida, né? Não da minha vida, Kátia, né? Da vida da espécie, da história evolutiva daquela espécie, que fazem ela estar mais adaptada ou não ao ambiente. Isso é interessante quando a gente pensa, por exemplo, num cacto. O cacto é adaptado a um clima seco. Se você tem uma suculenta, um cacto na sua casa e deixa ele tomando chuva vários dias, com certeza ele vai apodrecer, vai acabar morrendo, dependendo da espécie de cacto, né? Então, o que você tem que fazer? Retirar ele daquele ambiente, né? E é isso. Por hoje é só. Príncipes e princesas, anotem isso, por favor. Até uma próxima aula.